A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 10. Não houve pôr do sol quando, andando, entraram em sua segunda noite na estrada. Por volta das 4h30, a tempestade transformou-se num chuvisco gelado. A garoa persistiu até quase 8 horas da noite. Nessa ocasião, as nuvens começaram a se separar e a mostrar estrelas brilhantes, a tremeluzir friamente. Garrett acomodou-se o melhor que pôde dentro das roupas úmidas e não precisou de um meteorologista para saber para onde soprava o vento. A primavera caprichosa pujara para baixo deles como se fosse um tapete velho, o calor agradável que os acompanhara até então. Talvez as multidões fornecessem algum calor radiante, ou coisa assim. Um número cada vez maior de pessoas ocupava lados da estrada. Reuniam-se em grupos para conversar à quentura, mas não demonstravam entusiasmo. Observaram os caminhantes passarem e voltaram para casa, ou correram para o melhor ponto de observação seguinte. Se era sangue o que as multidões queriam, não tinham conseguido muita coisa. Só haviam perdido mais 2 desde a morte de Jessen. Ambos rapazes muito moços que haviam simplesmente desmaiado e sido executados. Essas mortes colocavam-nos exatamente a meio caminho. Não, realmente mais da metade. 50 mortos e 49 para morrer ainda. Nesse momento, Garrett andava isolado dos outros. Sentia frio demais para ter sono. Apertava com força os lábios para que não tremessem. Olson continuava lá atrás. Apostas e entusiasmos haviam sido feitas no sentido de que Olson seria o 50º a comprar seu bilhete, o número de desempate. Mas não comprara. A grande honra coubera ao número 13, Roger Fennon, o velho e infeliz 13. Garrett começava a pensar que Olson aguentaria infinitamente, talvez até que morresse de fome. Ele se fechara em segurança num lugar além da dor. De certa maneira, achava que seria uma justiça perfeita se Olson ganhasse. Podia até ler as manchetes. Longa marcha vencida por um morto. Sentiu dormente os dedos dos pés. Mexeu-os contra o forro em pedaços dos sapatos e não sentiu coisa alguma. A verdadeira dor não estava mais nos dedos, mas nos arcos dos pés. Uma dor violenta, insistente. Subia até a panturrilha toda vez que dava uma passada. O fato lembrou-lhe uma história que a mãe lhe lera quando era pequeno. Era sobre uma sereia que queria ser mulher. Apenas tinha cauda e uma boa fada. Ou foi qualquer outra pessoa, disse que ela poderia ganhar pernas se desejasse isso com um ardor suficiente. Cada passo que desse em terra firme seria como andar sobre pontas de facas. Mas ela poderia tê-las se as quisesse e ela disse sim. Quero, tudo bem. E isso era a longa marcha, em poucas palavras. Advertência. Advertência número 47. Estou ouvindo, respondeu irritado Garrett, e estugou o passo. Os bosques tornaram-se mais rarefeitos. A autêntica região norte do estado ficara para trás. Haviam passado por 2 tranquilas cidades dormitórios, a estrada cruzando-as de uma ponta a outra, as calçadas cheias de pessoas que pouco mais eram do que sombras embaixo dos postes de luz difundidas pela garoa. Ninguém aplaudiu muito. Estava frio demais para isso, pensou. Frio demais, escuro demais e, Jesus Cristo, tinha agora outra advertência para descartar. E se isso não era um verdadeiro azar, nada mais seria. Os pés começaram novamente a abrandar a marcha e obrigou-os a andar mais depressa. Em algum lugar bem à frente, Barkovitch disse alguma coisa e concluiu com uma curta rajada de seu riso desagradável. Claramente ouviu a resposta de McFreeze. Cale essa boca, assassino.
Barkovitch disse a McFreeze que fosse para o inferno e nesse momento parecia muito agitado com tudo aquilo. Garrett sorriu lividamente na escuridão. Caíra quase para a rabeira da coluna e relutantemente compreendeu que se dirigia novamente para o lugar onde estava Stebbins. Havia em Stebbins alguma coisa que o fascinava, mas chegou à conclusão de que não se importava muito com o que aquilo fosse. Era tempo de parar de conjecturar sobre uma porção de coisas. Não havia vantagem nisso. Era apenas outra grande perda de tempo. À frente, na escuridão, viu uma enorme e luminosa flecha, que brilhava como um espírito maligno. De repente, uma banda de metais começou a tocar uma marcha. O ar encheu-se de fragmentos voadores e, durante um alucinado momento, pensou que estava nevando. Mas não era neve. Era confete. Estavam mudando de estrada. A velha encontrava-se com a nova em ângulo reto e outro cartaz de propaganda da estrada expressa do Maine anunciava que Odenthal ficava a apenas 25 quilômetros de distância. Sentiu um pouco de emoção, talvez mesmo de orgulho. Depois de Odenthal, conhecia bem o caminho. Poderia até traçá-lo na palma da mão. Talvez esta seja a sua vantagem. Não acho que seja, mas talvez seja. Deu um salto. Era como se Stebbins houvesse levantado a tampa de sua mente e olhado para dentro. O quê? É a sua região, não? Não aqui em cima. Nunca estive ao norte de Greenbush em toda a minha vida, exceto quando fomos até o marco do lugar da largada. E não fomos por essa estrada. Deixaram para trás a banda, suas tubas e clarinetas brilhando suavemente na noite úmida. Mas vamos passar por sua cidade natal, não? Não, mais perto. Stebbins grunhiu qualquer coisa. Garrett olhou para os pés de Stebbins e viu com surpresa que ele tirara os sapatos de tênis e estava usando um par de mocassins macios. Os sapatos de tênis tinham sido colocados dentro da camisa de cambraia. Estou economizando os sapatos de tênis, explicou Stebbins, apenas por precaução. Mas acho que os mocassins vão me levar até o fim. Passaram por uma torre de rádio que se erguia como um esqueleto num campo vazio, uma luz pulsando em seu topo tão regular como uma batida cardíaca. Esperando com ansiedade o momento de rever as suas pessoas queridas? Sim, estou, disse Garrett. O que é que vai acontecer depois disso? Acontecer? Garrett encolheu os ombros. Continuar na estrada, acho. A menos que você tenha consideração suficiente para comprar antes seu bilhete azul. Oh, acho que não vou fazer isso. Redarguiu Stebbins, um sorriso distante nos lábios. Tem certeza de que não vai pifar, depois de vê-las? Homem, eu não tenho certeza de nada, afirmou Garrett. Não sabia muita coisa quando comecei, e sei menos ainda agora. Você acha que tem uma chance? Também não sei. Nem mesmo sei porque me dou ao trabalho de falar com você. Isso é a mesma coisa que falar com fumaça. Muito longe, à frente, sirenes da polícia uivaram na noite. Alguém invadiu a estrada lá na frente, em um ponto em que havia menos polícia, explicou Stebbins. Os nativos estão ficando inquietos, Garrett. Simplesmente pense em toda aquela gente abrindo caminho para você lá na frente. E para você também. Eu também, concordou Stebbins e não disse mais nada durante muito tempo. A gola de sua camisa batia com um som oco no pescoço. É espantoso como a mente dirige o corpo, disse ele finalmente. É espantoso como pode assumir o controle e dar ordens ao corpo. Uma dona de casa comum pode talvez andar uns 20 quilômetros diariamente, da geladeira à tábua de passar, do telefone ao varal de roupa. Ao fim do dia, quer levantar os pés para o ar, mas não está exausta. Um vendedor que trabalha de porta em porta pode andar 35 quilômetros diários. Um garoto de escola secundária treinando para o time de futebol pode andar 40 quilômetros
a 60 quilômetros por dia. Isso é, em um dia, desde que se levanta pela manhã até que vai deitar-se à noite. Todos ficam cansados, mas nenhum fica exausto. É isso mesmo. Mas suponhamos que dissessem à dona de casa: você vai ter que andar 20 quilômetros antes de poder cear. Garrett inclinou a cabeça. Ela ficaria exausta, em vez de cansada. Estebans ficou calado. Garrett teve a sensação perversa de que Estebans ficara desapontado com ele. Bem, não ficaria? Você não acha que ela preferia fazer os 20 quilômetros até o meio-dia, de modo que pudesse tirar os sapatos e passar o resto da tarde assistindo às novelas? Eu acho. Está cansado, Garrett? Estou. Respondeu seco Garrett. Estou cansado. Exausto? Bem, estou chegando lá. Não, você não está ficando exausto ainda, Garrett. Indicou com o polegar a silhueta de Olson. Aquilo é que está exausto. Ele está quase no fim agora. Garrett observou Olson fascinado, quase esperando vê-lo cair ao som das palavras de Estebans. O que é que você está insinuando? Pergunte àquele seu amigo branco pobre do sul, Art Baker. Uma mula não gosta de puxar arado, mas gosta de cenoura. De modo que você bota uma cenoura na frente dos olhos dela. Sem a cenoura, a mula fica exausta. Uma mula atrás de uma cenoura passa um bocado de tempo para cansar. Entendeu? Não. Estebans voltou a sorrir. Vai entender. Observem, Olson. Ele perdeu o apetite pela cenoura. Não sabe disso ainda, mas perdeu. Observe Olson, Garrett. Você pode aprender com ele. Garrett fitou sem saber bem até que ponto levá-lo a sério. Estebans riu alto. O riso foi sonoro e cheio. Um som surpreendente que fez com que os outros caminhantes virassem a cabeça para olhar para trás. Vá em frente. Vá conversar com ele, Garrett. E se ele não quiser falar, simplesmente aproxime-se o bastante e olhe bem. Nunca é tarde demais para aprender. Garrett engoliu em seco. Você diria que é uma lição muito importante? Estebans parou de rir. Agarrou Garrett com uma forte empunhadura. Talvez a lição mais importante que você jamais aprenderá. O segredo da vida sobre a morte. Resolva essa equação e pode dar-se ao luxo de morrer quando quiser, Garrett. Poderá gastar sua vida como um bêbado num pileque sem fim. Estebans deixou cair a mão. Garrett, lentamente, massageou o pulso. Estebans parecia mais uma vez tê-lo afastado de seus pensamentos. Nervoso, Garrett afastou-se dele e dirigiu-se para Olson. Achou que estava sendo puxado para Olson como se por um fio invisível. Aproximou-se de lado. Procurou sondar-lhe o rosto. Certa vez, há muito tempo, fora assustado por um filme que o levara a passar uma longa noite acordado. Um filme estrelado por quem? Robert Mitchum, não? Estava fazendo o papel de um implacável ministro revivalista do Sul que fora também um assassino compulsivo. Em silhueta, Olson parecia-se nesse momento um pouco com ele. Sua forma parecia alongar-se à medida que perdia peso. A pele se tornara escamosa com a desidratação. Os olhos afundavam em órbitas vazias. O cabelo esvoaçava no crânio. Barbas de milho tocadas pelo vento. Ora, ele nada mais é do que um robô. Nada mais que um autômato realmente. Pode haver ainda um Olson escondido aí dentro? Não, ele morreu. Tenho certeza que o Olson que se sentou na grama, contou piadas e falou no rapaz que ficou paralisado na linha de partida e recebeu seu bilhete azul ali mesmo, que aquele Olson morreu. Isso aí é uma coisa de barro, sem vida. Olson sussurrou. Olson continuou a andar. Era uma casa assombrada andando trôpega sobre pernas. Olson defecara na calça. Olson cheirava mal.
Olson, você pode falar? Olson continuou a andar para a frente. Seu rosto estava virado para a escuridão, mas ele estava se movendo. Sim, ele estava se movendo. Alguma coisa estava acontecendo ali. Alguma coisa estava ainda tic-taqueando, mas... Alguma coisa sim. Havia alguma coisa. Mas o quê? Chegaram ao alto de outra elevação. A respiração tornou-se cada vez mais curta nos pulmões de Garrett, até que ele passou a ofegar como um cão. Pequenas nuvens de vapor subiam de suas roupas molhadas. Viu um rio embaixo, cortando a escuridão como uma serpente de prata. O Stillwater, pensou. O Stillwater corria perto de Old Town. Ouviu alguns desanimados aplausos, mas não muitos. Mais adiante, via a margem mais distante da curva. Talvez fosse Penobscot, afinal de contas. Havia um aglomerado de luzes. Old Town. Um grupo de luzes na outra margem seria Milford e Bradley. Old Town. Haviam chegado a Old Town. Ouçam, disse. Aquilo ali é Old Town. Aquelas luzes são Old Town. Estamos chegando lá, cara. Olson continuou calado. E nesse momento conseguiu lembrar-se do que estivera lhe escapando e que, afinal de contas, não era nada tão vital assim. Apenas que Olson lhe lembrara o holandês voador, que continuava a navegar enquanto toda a tripulação desaparecera. Desceram rapidamente um longo morro, passaram por uma curva em S e cruzaram a ponte que passava, segundo a tabuleta, pelo riacho Middle. No outro lado da ponte, outra tabuleta. Colina íngreme. Caminhões. Subam em primeira. Alguns caminhantes soltaram gemidos. E era, na verdade, um morro íngreme. Parecia erguer-se à frente deles como uma escorrega de um tobogã. Não era uma ladeira comprida. Mesmo na escuridão, podiam ver o cume. Mas era íngreme. Ah, isso era. Subida para valer. Começaram a subir. Garrett inclinou o corpo para a frente, a fim de compensar o gradiente, sentindo-se perder quase imediatamente o controle sobre a respiração. Vou chegar ofegante como um cão lá em cima, pensou. E em seguida, se eu chegar lá... Um clamor de protesto apareceu nas pernas. Começava nas coxas e descia. As pernas gritavam com ele que simplesmente não iam mais fazer aquela merda. Mas vão, disse-lhe Garrett. Ou fazem ou morrem. Não me importo, responderam as pernas. Não me importo se vou morrer. Os músculos pareciam estar amolecendo. Derretiam como geleia ao sol quente. Tremiam quase incontrolavelmente. Contorciam-se como títeres mal controlados. Advertências estalaram à direita e à esquerda, e compreendeu que ia receber uma também antes de muito tempo. Manteve os olhos fixos em Olson, obrigando-se a ajustar seu ritmo ao dele. Fariam isso juntos. Transporiam o cume do morro assassino e então obrigaria Olson a lhe contar seu segredo. Em seguida, tudo ficaria bem e não teria que preocupar-se mais com Stevens, McFreeze, Jen ou seu pai. Não, nunca mais com o aborto da Lésio, que espalhara os miolos em cima de uma pedra ao lado da estrada US1, como se fosse um pedaço de cola. O que significa isso? Mais uns 30 metros? 50? Quanto? Nesse momento começou a ofegar. Ouviu os primeiros tiros. Um grito alto, espremido, foi abafado por mais tiros. E no cocuruto do morro, mais um. Não conseguia ver coisa alguma na escuridão. As pulsações sob tortura martelavam-lhe as têmporas. Descobriu que não dava a mínima para quem comprara o bilhete azul dessa vez. Isso não tinha importância. Só a dor importava. A dor lacinante nas pernas e pulmões. O morro arredondou-se, nivelou-se e arredondou-se ainda mais na descida. O lado mais distante inclinava-se suavemente,
perfeito para recuperar o fôlego. Mas aquela geleia mole nos músculos não queria ir embora. Minhas pernas vão desmoronar, pensou calmamente. Elas nunca me levarão até Freeport. Nem mesmo acredito que possa chegar a Old Town. Estou morrendo, acho. Nesse momento, um som começou a abrir caminho na noite, selvagem e orgiástico. Era uma voz. Muitas vozes e repetia incessantemente a mesma coisa. Garrett! 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 Era Deus ou seu pai prestes a decepar-lhe as pernas antes que pudesse aprender o segredo. E como se fosse um trovão, Garrett! 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 Não era o pai nem era Deus. Era o que parecia ser todo o corpo estudantil da Old Town High School, cantando-lhe o nome em uníssono. Ao lhe verem o rosto branco, cansado, tenso, o grito contínuo e ritmado transformou-se em loucos aplausos. Chefes de torcidas agitavam pompons. Rapazes assoviavam e beijavam suas namoradas. Garrett retribuiu com um aceno. Sorriu, inclinou a cabeça e sorrateiramente aproximou-se mais de Olson. Olson, sussurrou. Olson. Os olhos de Olson podem ter batido um pouco. Uma fagulha de vida como a única virada de um velho motor de arranco em um carro abandonado. Diga-me, Olson, murmurou. Diga-me o que eu devo fazer. Os rapazes e moças da escola, estudei por acaso em escola secundária, pensou ou teria sido um sonho. Haviam ficado para trás, mas continuavam a aplaudi-lo delirantemente. Os olhos de Olson mexeram-se em sacudidelas dentro das órbitas, como se há muito enferrujados e precisando de óleo lubrificante. A boca abriu-se como uma batida quase audível. É isso, ciciou ansiosamente Garrett. Fale comigo, Olson. Diga. Ah, disse Olson. Ah. Garrett aproximou-se mais. Pôs a mão no ombro de Olson. Inclinou-se e entrou em um limbo maléfico de suor, mau hálito e urina. Por favor, disse Garrett, faça força. Deus. O jardim de Deus. O jardim de Deus. Repetiu em dúvida Garrett. O que é que há com o jardim de Deus, Olson? Está cheio de ervas daninhas, disse tristemente Olson. A cabeça caiu sobre o peito. Garrett não disse nada. Não podia. Subiam nesse momento outro morro e ofegava novamente. Olson não parecia absolutamente com falta de fôlego. Eu não quero morrer, terminou Olson. Os olhos de Garrett estavam soldados à ruína escura que era o rosto de Olson. Olson virou-se rangendo para ele. Ah! Olson levantou a cabeça bamboleante. Garrett? Sim, sou eu. Que horas são? Garrett dera corda e acertara o relógio antes. Só Deus sabia por quê. 8:45. Não mais tarde do que isso. Uma leve surpresa espalhou-se pelo devastado rosto de velho de Olson. Olson. Sacudiu suavemente o ombro de Olson, e todo o corpo dele pareceu tremer, como uma grua móvel em vento forte. O que significa tudo isso? De repente, Garrett estourou numa risadinha maluca. O que é que significa tudo isso, Alf? Olson fitou-o com calculada astúcia. Garrett, murmurou. Sua respiração era como o hálito de esgoto. O quê? Que horas são? Droga! Gritou-lhe Garrett. Virou rapidamente a cabeça, mas Stebbins olhava para a estrada. Se estava rindo de Garrett, estava escuro demais para ver.
Garrett. O quê? Respondeu Garrett mais calmo. Jesus salvará você. A cabeça de Olson levantou-se toda. Começou a sair da estrada. Dirigia-se para a Meia Lagarta. Advertência. Advertência número 70. Olson não diminuiu a marcha. Havia nele uma arruinada dignidade. A algarávia da multidão cessou e ela passou a observá-lo, olhos esbugalhados. Olson nem por um único momento hesitou. Chegou ao acostamento de areia. Colocou as mãos sob o lado da Meia Lagarta. Começou a subir com dificuldade pela borda do veículo. Olson! Gritou Abraham, sobressaltado. Ei, aquele ali é Hank Olson? Os soldados baixaram seus fuzis em uma harmonia perfeita em 4 movimentos. Olson agarrou o cano do mais próximo e arrancou-o das mãos que o seguravam, como se fosse um pauzinho de picolé. A arma caiu com um som metálico no meio da multidão, que se afastou dela, gritando, como se fosse uma víbora pronta para atacar. Nesse momento, um dos 3 outros fuzis disparou. Garrett viu com toda a clareza o relâmpago na boca do cano. Viu a ondulação repentina da camisa de Olson quando a bala entrou por sua barriga e saiu pelas costas. Olson não parou. Chegou ao alto da Meia Lagarta e agarrou o cano do fuzil que acabara de atirar nele. E ergueu-o no ar no momento em que a arma disparava novamente. Pegue-os! Gritava selvagemente McFreeze lá na frente. Pegue-os, Olson! Mate-os! Mate-os! Os 2 outros fuzis dispararam em uníssono, e o impacto de projéteis de alto calibre lançou Olson voando para fora da Meia Lagarta. Tocou a terra com as pernas e braços abertos, como um homem pregado na cruz. Um dos lados de sua barriga era uma ruína preta e despedaçada. Mais 3 balas foram disparadas contra ele. O guarda que Olson desarmara puxara sem esforço outra arma de dentro da Meia Lagarta. Olson sentou-se, levou as mãos à barriga e olhou calmamente para os soldados equilibrados no convés do atarracado veículo. Os soldados retribuíram o olhar. Seus calhordas! Soluçou McFreeze. Seus malditos calhordas! Olson começou a levantar-se. Outra salva de tiros derrubou-o novamente. Nesse momento, Garrett ouviu outro som às suas costas. Não precisou virar-se para saber que era Stebbins, que ria baixinho. Olson sentou-se mais uma vez. As armas continuavam apontadas para ele, mas os soldados não atiraram. Suas silhuetas na Meia Lagarta pareciam quase sugerir curiosidade. Lenta, ponderadamente, Olson pôs-se de pé, as mãos cruzadas na barriga. Pareceu farejar o ar à procura de direção. Virou-se lentamente na direção do eixo da marcha e começou a andar, cambaleando. Acabem com o sofrimento dele! Gritou uma voz rouca, chocada. Pelo amor de Deus, acabem com o sofrimento dele! As serpentes azuis dos intestinos de Olson escapavam lentamente por entre seus dedos. Caíam como se fossem salsichas contra a virilha, onde ficavam batendo obscenamente. Parou, inclinou-se para a frente como se para recuperá-las. Recuperá-las, pensou Garrett em um quase transe de espanto e horror, e vomitou uma grande borra de sangue e bile. Voltou a caminhar, encurvado, uma suave calma no rosto. Oh, meu Deus! Disse Abraham e virou-se para Garrett, tampando a boca com as mãos. O rosto de Abraham estava branco, olhos esbugalhados, cheios de terror. Oh, meu Deus, Ray! Que morte mais nojenta! Oh, Jesus! Abraham vomitou, o vômito escorrendo-lhe pelos dedos. Bem, o velho Abe devolveu seus biscoitos. Pensou remotamente. Essa não é a maneira de observar a sugestão 13, Abe. Atiraram na barriga dele, disse Stebbins às costas de Garrett. Farão isso outra vez.
É um ato pensado. Fazem isso para desestimular outras pessoas que queiram tentar montar aquele velho número de carga da Brigada Ligeira. Afaste-se de mim, silvou Garrett, ou arranco sua cabeça. Esteban recuou rapidamente. Advertência! Advertência número 88. O riso de Esteban chegou baixo aos seus ouvidos. Olson caiu de joelhos, a cabeça entre os braços que se apoiavam na estrada. Um dos fuzis detonou e uma bala mordeu o asfalto ao lado da mão esquerda de Olson e rebotou com um silvo. Ele começou, mais uma vez, a levantar-se devagar, cansadamente. Estão brincando com ele, pensou Garrett. Tudo isso deve ser horrivelmente maçante para eles, de modo que estão brincando com Olson. Olson é engraçado, rapazes. Ele os está divertindo? Garrett começou a chorar. Correu para Olson. Caiu ajoelhado ao seu lado e apertou contra o peito a face cansada e febrilmente quente do companheiro. Soluço dentro do cabelo seco e que cheirava mal. Advertência. Advertência número 47. Advertência. Advertência número 61. McFreeze estava puxando-o dali. McFreeze novamente. Levante-se, Ray. Levante-se. Você não pode ajudá-lo. Pelo amor de Deus, levante-se. Não é justo. Chorou Garrett. Sentiu no rosto uma mancha pegajosa do sangue de Olson. Simplesmente não é justo. Eu sei. Vamos, vamos. Garrett levantou-se. Ele e McFreeze começaram a andar rapidamente para trás, observando Olson, nesse momento de joelhos, com os joelhos abertos de cada lado da linha branca. Ergueu as mãos para o céu. A multidão suspirou baixinho. Eu fiz isso errado, gritou trêmulo Olson, e caiu estirado morto. Os soldados no alto da meia lagarta dispararam mais 2 tiros contra ele, e em seguida puxaram rapidamente o corpo para fora da estrada. Bem, isso é o rim. Andaram calados durante uns 10 minutos, Garrett obtendo um leve consolo com a presença de McFreeze. Estou começando a ver alguma coisa nisso, Pete, disse finalmente. Há um modelo. A coisa não é inteiramente sem sentido. É mesmo? Não conte com isso. Ele falou comigo, Pete. Não estava morto, até que atiraram nele. Ele estava vivo. Nesse momento, aquilo parecia a coisa mais importante sobre a experiência de Olson. Repetiu. Vivo. Não acho que isso faça a menor diferença, respondeu McFreeze com um cansado suspiro. Ele é apenas um número. Parte da contagem de participantes. Número 53. Significa que estamos um pouco mais perto. E isso é tudo. Você não pensa realmente isso. Não me diga o que penso e o que não penso. Retrucou zangado McFreeze. Esqueça isso. Será que não pode? Acho que estamos a uns 20 quilômetros de Old Town, disse Garrett. Boa merda. Sabe como está Scram? Não sou médico dele. Por que você mesmo não cai fora? O que diabo está roendo em você? McFreeze riu selvagemente. Aqui estamos. Aqui estamos e você quer saber o que está me roendo. Estou preocupado com meu imposto de renda no próximo ano. É isso que está me roendo. Estou chateado com o preço dos cereais na Dakota do Sul. É isso que está me roendo. Ouço com as tripas caindo, Garrett. No fim ele estava andando com as tripas caindo. E é isso que está me roendo. É isso que está me roendo. Interrompeu-se e Garrett viu que ele lutava para não vomitar. Bruscamente, McFreeze disse. Scram vai mal. Vai? Collie Parker botou a mão na testa dele e disse que ele está queimando em febre. Está dizendo bobagens. Sobre a mulher, sobre Fênix, Flagstaff, coisas esquisitas sobre os índios Hopis, navajos e bonecas caxina. É difícil entender.
Quanto mais ele pode aguentar? Quem pode saber? Ele pode ainda sobreviver a todos nós. Tem um corpo de búfalo e está dando o máximo de si mesmo. Oh, Jesus, como estou cansado. E Barkovitch? Está começando a compreender. Sabe que um bocado de nós ficará feliz quando ele comprar um bilhete azul para ir visitar o reino dos céus. E resolveu que ia durar mais do que eu. Filho da putazinha safado. Não gosta que eu siga atrás dele. Filho da puta duro. Certo, isso eu sei. McFree soltou novamente aquele riso selvagem. Garrett não gostou daquele som. Mas ele está com medo. Está diminuindo em energia pulmonar e dependendo de energia das pernas. Bem, todos nós estamos. Isso mesmo. Estamos nos aproximando de Old Town, então. 20 quilômetros. Isso mesmo. Posso lhe contar uma coisa, Garrett? Claro. Prometo levá-la comigo para a sepultura. Acho que é verdade. Alguém perto da primeira fila da multidão soltou um busca-pé e Garrett e McFree saltaram com um susto. Várias mulheres gritaram agudamente. Um homem entroncado na primeira fila disse droga, com uma boca cheia de pipoca. A razão por que tudo isso é tão horrível, disse McFree, é que é simplesmente trivial, sabia? Nós nos vendemos, negociamos nossa alma por trivialidades. Ouçam, ele era trivial. Era magnífico também, mas essas coisas não são mutuamente exclusivas. Ele era magnífico e trivial. Uma ou outra coisa, ou ambas. Ele morreu como um inseto sob o microscópio. Você é tão ruim como Estebans, disse ressentido Garrett. Eu queria que Priscila tivesse me matado, continuou McFree. Pelo menos isso não teria sido trivial, concluiu Garrett para ele. Sim, acho que... Ouça, quero cochilar um pouco, se puder. Você se importa? Não, sinto muito. McFree falara em tom formal e ofendido. Eu sinto muito. Desculpou-se Garrett. Ouça, não leve isso a sério. Foi realmente trivial. Terminou McFree para ele. Pela terceira vez soltou aquela risada selvagem e se afastou. Garrett desejou, e não pela primeira vez, não ter feito amigos na longa marcha. Isso ia torná-la mais difícil. Na verdade, já tornara. Sentiu uma movimentação preguiçosa nos intestinos. Eles logo teriam que ser esvaziados. O pensamento fê-lo rilhar os dentes mentais. Pessoas apontariam para ele e ririam. Deixaria a merda cair na rua como se fosse um vira-lata. Depois, pessoas pegariam a bosta com lenços de papel e a guardariam em garrafas como souvenirs. Parecia impossível que gente fizesse coisas assim, mas sabia que isso acontecia. Ouçam, com as tripas caindo. McFree e Priscila na fábrica de pijamas. Scram, com o brilho da febre no rosto. Abraham, quanto vale a cartola plateia? A cabeça lhe caiu sobre o peito e cochilou. A marcha prosseguiu. Através de morros, através de várzeas, através de passagens de nível, através de montanhas. Sobre cristais de montes e sob pontes e passando pela fonte de minha dama. Soltou uma risadinha nos recessos obscuros do cérebro. Os pés batiam no piso da estrada e o salto frouxo afrouxou mais, como uma velha sanefa numa casa morta. Penso, logo existo. Primeiro ano da classe de latim. Velhas canções em uma língua morta. Dig-dong, a cachorra tá no fundo do buraco. Quem, porra? A empurrou. O pequeno Jack Caco. Existo, logo sou. Estourou outro busca-pé. Gritos e aplausos. A meia lagarta movia-se e emitia sons metálicos e Garrett ouviu, cochilando, o seu número numa advertência. Papai, não fique contente quando você ter que ir. Mas nunca senti realmente falta quando foi. Sinto muito.
Mas essa não é a razão por que estou aqui. Não sinto nenhuma ânsia subconsciente de cometer suicídio. Desculpe, Stevens, sinto muito, mas... Os fuzis novamente, acordando-o com um sobressalto, e o som conhecido de um saco que cai e outro rapaz indo para casa, para os braços de Jesus. A multidão gritou de horror e rugiu sua aprovação. Garrett! Berrou esgarniçado uma mulher. Ray Garrett! A voz dela era rouca e quebradiça. Nós estamos com você, rapaz. Nós estamos com você, Ray. A voz dela abafou o barulho da multidão. E cabeças se viraram, pescoços se espicharam, de modo que todos puderam ver melhor o favorito do Maine. Vaias isoladas foram submergidas por aplausos crescentes. A multidão voltou a cantar. Garrett ouviu seu nome até que ele foi reduzido a uma confusão de sílabas absurdas que nada tinha a ver com ele. Acenou por um instante para a multidão e voltou a cochilar.